Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Parceiro de Nível, episódio 32. É claro que a gente não pode deixar passar essa data, né? Então a gente vai sim falar sobre jogos de terror. E vejam só, é a segunda parte. A gente já falou, onde eu e o Falken fizemos um episódio no ano passado sobre jogos de terror. O Falken não está aqui, mas estou com ele, casado agora, Felipe Chaves. Ainda é mesmo, hein? Esse episódio vai sair no dia 3, então estarei É. casando, olha isso! Aí. No dia! Pois é, olha só. Se você está escutando esse podcast, comenta parabéns ali na postagem lá do Instagram. Por favor, por favor. Mas aí sim, já faremos uma nova versão. O Halloween acabou de passar. Até comentei, eu tinha esquecido que já tinha tido um episódio de terror aqui na Passando de Nível. Aí eu falei, ah não, Léo, vamos fazer mais um, poxa. Integrante novo e um episódio novo. E aí, agora vamos fazer mais uma versão pra gente falar um pouquinho ali sobre jogos de É isso terror. aí. Mas antes, nos sigam, gente. Multiverso.da Geek, tamo firme e forte aí. Provavelmente quando esse podcast sair, tá rolando a cobertura de Loki já, dentro do Degustando. Josimar tá lá liderando. Vai ter mais alguns outros podcasts. Eu mesmo, sem dar spoiler do que vai ser, mas eu estarei voltando pro Degustando futuramente, então aguardem aí que eu estarei atravessando o multiverso Olha aí. e vou lá pro Degustando. Qualquer sugestão, tudo, posta lá, conversa com a gente tá sempre respondendo. Muito, muito, muito obrigado pelo feedback de vocês dos jogos de luta. A gente ficou muito feliz, muita gente participou, muita gente comentou lá, então foi muito legal. Meu, eu só tenho a agradecer. E por causa disso, futuramente faremos aí um parte 2 dos jogos de luta aí. Ó, tem muito pra falar ainda, viu? Nossa, Ali a demais. gente resumiu. Mas vale sim uma parte 2. Não sei se esse ano não deve sair ainda, porque a gente já tem uma programação boa pela frente. Isso. Mas continue acompanhando que teremos mais jogos de luta por Tenham aqui. calma, que vai sair. E, se você quiser acompanhar o meu trabalho, @nerdkit com 2 T's lá no Instagram e nerdkit no YouTube, onde eu falo 100% de RPG de mesa. Se você quiser saber mais ainda sobre a cultura pop, você tem uma gama enorme de podcasts aí do Contra o Tédio. São 93 episódios, é isso que vocês fizeram? Eu não sei se tá em 90. Acho que tá em Por 96. aí, né? É, olha, 90 é sacanagem, né? Falta tão pouquinho pra 100. Pois é. Então, enquanto eles ainda estão na fase de recomeçar a produzir, você tem uma playlist aí de 96 podcasts para escutar na Contra o Tédio e também seguir no Instagram, Contra o Tédio, que sempre quando o Felipe pode ele dar uma postada lá, ele coloca sempre alguma coisinha. Então, sem mais delongas, bora falar de jogo de terror. Felipe Chaves, Eu. como que o senhor começou a jogar jogo de terror? Você lembra qual que foi o primeiro? Que pergunta boa, viu, Léo? Ó, Não sei qual foi o primeiro. Eu sou grande fã de terror, desde criança, inclusive. É algo que hoje é muito bom, né? Porque eu tenho um filho e ele também tem muita curiosidade e eu sempre fico falando, não, isso aqui não é pra sua idade ainda, não é pra sua idade ainda. Mas assim, é uma baita de uma hipocrisia, porque na idade, muito mais novo que ele eu já assistia tudo. Então eu sempre gostei demais de terror. Também sempre gostei bastante de videogame. Então eu até sentia muita falta de mais terror nos videogames. Na época ali de infância e adolescência. Eu acho que eu cheguei a jogar no Atari. O jogo do. É do Halloween, né? tem um Halloween do Atari. Eu acho que eu cheguei a jogar um pouquinho do Halloween no Atari, mas não era nada assim de outro mundo mesmo. E aí o que flertava um pouco com o terror depois, na época ali de Super Nintendo, de Master System, de Mega, que eu tinha um pouco mais de contato, era um pouco de Doom, sabe? Alguns que tinha criatura, de certo modo ali, foi o início.
Mas aí depois, já na era mesmo, quando começou a chegar no PlayStation 1 ali, que aí pronto. Já ficou até mais fácil de ter acesso a terror, terror mesmo. Porque até mesmo, por exemplo, eu tinha um jogo do Alien no Super Nintendo, do Alien 3. Mas era um jogo de ação, né? Assim, eu não era um. Não sei se talvez até mesmo por questão gráfica e tudo mais, não te passava nenhum tipo de medo em si, sabe? Uhum. Só era mais um jogo de ação. Então, e aí isso muda muito quando chega no Play 1, né? Aí sim a gente começa a ter vários jogos memoráveis de terror E ali. o meu foi com o Clock Tower do Super Nintendo. Foi o primeiro contato que eu tive. Olha E, só, eu nunca e eu, joguei. e eu peguei sem saber. Na época, né, era locadora e tal. Eu não tinha nenhum amigo pra ir comigo na locadora. Então eu fiquei torrando a paciência do meu pai pra ir numa locadora pra eu pegar uma fita pra jogar. Num sábado à tarde. Aí eu queria pegar, tipo, Esquadrão Marte, Mario Kart, essas coisas. E meu pai puto. Falei, puta, mano, se eu sair daqui sem nada, eu tô lascado, meu irmão. Aí eu fui lá e catei. Falei, vou pegar esse aqui. Foi quando foi o meu primeiro contato. Aquela menininha senta numa torre do relógio lá. E você tem que ficar fugindo daquele cara com a tesourona, assim. É estranho. Eu não entendia absolutamente nada daquele jogo. Mas eu peguei o gosto de jogar. Depois que eu fiquei sabendo que tinha essa temática, que não sei o que, né? Porque a gente não entendia inglês nem nada, né? Então ia na raça. Mas eu curti. E aí eu fui pegando gosto quando, né? Teve aquele estouro lá, já na geração 32 bits de Silent Hill e Resident Evil. Aí que eu peguei o gosto mesmo. Fui explorando isso daí. Não sou nenhum jogador, exímio jogador de terror, mas eu fui daí. Sim, nossa, no PlayStation 1 mesmo. Porque aí foi quando a gente teve aquele boom do Survival Horror, né? Então, acabou saindo ali muito, muito, ao mesmo tempo tinha muitos jogos com a temática, apesar de ser o mesmo, mais ou menos o mesmo gênero, mas eram jogos com pegadas diferentes, né? Então, acho que isso acabou até popularizando bastante. Até o próprio, quando a gente fala do Resident Evil mesmo, agora ele meio que tá, de certo modo, voltando mais às origens, comparando com o que a parte do que a franquia foi se tornando ao passar do tempo, mas lá no início era total terror e terror trash, né? Assim, nem era já ele sempre teve até um pouco desse tom de uma casa mal assombrada ali e tal, não prezava tanto por 100% realismo, mas ainda assim o foco era terror, era sustos memoráveis. Quem não lembra a primeira vez que, sei lá, aparece o Licker em Resident Evil 2, a primeira Uhum. vez que aparece o cachorro quebrando vidro no Resident Evil 1. Então, várias cenas marcantes ali, né, durante o PlayStation 1. Sim, cara. Tem alguns ali que tem umas cutscenes muito da hora. Já indo um pouquinho pro Play 2, tem aquele jogo do. Alguma coisa of Roses. Rule of Roses. É um dos jogos mais raros de PlayStation 2, inclusive. Que você controla uma menininha e o cachorro. Cara, é muito bom esse jogo. Pra mim é o da temática terror. Ele junto com o Alien Isolation são os melhores que eu joguei, assim. Ele é muito bom, cara. Uma história, ele é mais psicológico, né? Uma história muito aprofundada, assim, é muito legal, cara. Recomendo bastante aí. Quem tiver a oportunidade de jogar ele. Você sabe se ele é oriental? Não. Apesar, eu acho que ele é. Ele não é da Capcom, não. Ele é de outro. É de outra produtora. Mas ele é americano, tem versão americana, tem tudo. Eu vou até pegar aqui. É da Que Atlus. diferente, né? Da Atlus, né? Quer dizer. Atlas de Atlus não, Persona? Atlus. Sim, a Olha mesma. só. Da Atlus USA. E ele é exclusivo. Não sei como que os caras não remasterizaram esse jogo ainda, Ó, mano. é legal, não conhecia. Joga que é bom. Eu pirava demais, assim, e foi interessante porque chegou a época de febres de Resident Evil, mas eu pirei de verdade, e aí eu já falo aqui, não sei nem se isso tá na nossa pauta ou não, mas eu já vou adiantar aqui de uma vez, Hum. que o jogo que me deu mais medo mesmo, mas foi um medo que eu ainda acho talvez uma das melhores experiências com um jogo de terror que eu já tive até hoje, foi o primeiro Silent Hill, sabe? O que eles conseguiram fazer ali. E é engraçado porque você vendo hoje, não envelheceu tão bem, né? Com o gráfico, da forma que era. Mas antes eles conseguiam criar uma atmosfera tão pesada, e é aquilo, né?
ele tem. Silent Hill é uma franquia que tem muito do psicológico. Ele difere, é isso que eu acho que difere muito do Resident Evil em si. E ainda junta com a questão de que hoje em dia já é moda, né? Mas nessa época não era, de você ter um protagonista mais frágil. Não que. Não, a ideia é, sei lá, você vai enfrentar alguma coisa, mas você tem sei lá, um pedaço de pau, sabe? Você tem uma barra de ferro. Sabe? Não é um soldado treinado igual a gente jogava ali no Resident Evil. Então, toda isso me dava uma baita de uma imersão. Pra quem não jogou o Silent Hill, pelo menos falando do 1, eu não joguei a maioria das continuações. Tem uma coisa, eles tinham uma mecânica interessantíssima que era do rádio, porque Uhum. você carregava um rádio que ele captava a frequência de quando tinha alguma coisa sobrenatural na região. Então, à medida que você ia chegando perto, o rádio ele começava a chiar mais. Então tinha hora que você ia, por exemplo, entrar numa sala e aí começava a chiar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E você falava, ah, eu não vou entrar aí não. Nem a O... pau eu vou entrar Não, aí. E aí era o único caminho pra você fazer. Você fala, ai, amanhã eu jogo mais. nossa, cara, Silent Hill ele é muito inovador, cara. Ele tinha mecânicas, não que o Resident Evil não seja, né? Porque Sim, o que o Resident Evil trouxe o apocalipse zumbi aí à tona, né, cara, que faz sucesso até hoje aí, né, em todas as mídias, né? Mas o Silent Hill ele trouxe uma parada, né, muito forte, né, em termos de terror psicológico, né? E ele pra mim é o verdadeiro survival horror. O Resident Evil pra mim é horror. O survival horror pra mim é o Silent Hill, porque você tem que achar o recurso lá pra você sobreviver. Igual você falou, não tem uma arma, você tem que pegar um pedaço de pau, uma barra de ferro, se virar lá pra desmaiar os bichos lá, né? Enquanto o outro é um soldado treinado. sim. Ou então Então, só fugir, né? Só correr. Muitas vezes não tinha. Evitava muito confronto no primeiro Silent Hill. O que no Resident Evil, assim, apesar de existir todo um gerenciamento, né, de balas que você tem que ter, mas ainda assim era um pouco mais tranquilo, né? E aí, assim, muitos anos se passaram e hoje a gente tem muito desses jogos, né, com Outlast e uhum, vários outros, aonde a gente joga mais com um protagonista inofensivo ali, de certo modo, né? Onde ele tem mais é que fugir de quem tá buscando ele ali, das isso. criaturas, dos perseguidores, etc. Exatamente. É tipo, o Resident Evil ele é uma parada assim mais de puzzle e tal. O Silent Hill já é a experiência mesmo. Experiência de você se perder no lugar. Ter, entre aspas, decorar o mapa sem ter o mapa, né? Você tem que saber pra onde você tá indo e você vai vivenciando ali o terror psicológico. Os bichos vindo do nada, Pirâmide Red imortal, você tendo que se esconder na cagada. E um negócio muito inovador que, de fato, ele é usado até hoje aí nos games atuais Sim. aí. E aí querendo ou não, tinha muito terror nessa época, pelo menos do PlayStation, era muito terror oriental, né? Uhum. Então, tinha muito essa própria pegada mesmo. Um outro jogo. E aí é legal, como eu falei, assim, apesar de ter existido esse boom, mas ainda assim tinha muitos jogos que eram diferentes, estilos diferentes, mesmo tendo a pegada do terror ali. Então, a gente teve o Parasite Eve, que também lançou ali mais ou menos nessa mesma época, e que também era um jogo totalmente diferente. Muita gente, inclusive, caía no Parasite Eve pensando que era um Resident Evil, sabe? Pensando que era um jogo mais padrão de terror e se deparava ali com um jogo de RPG. Então e um jogo de RPG bem diferente, por ser um jogo de terror de RPG, né? Então tem um pouco de survival horror, mas tinha bastante de RPG também. E muita gente falava, pô, começava, ele tem uma introdução muito marcante ali, mas depois acabava dropando o jogo por não gostar do estilo em si. Além também de, nessa época, a gente também, muitas vezes a gente pegava CD que era em japonês. Então era difícil também de prosseguir em um jogo que tinha tanta história assim, principalmente quando se trata de um jogo de RPG, né? Sim, e é um RPG também diferente, não só pela temática de terror, mas você não evolui a Aya, né? Você tem que achar a arma. Sim. E é da Então, Square Enix. Só, não sei se eu falei aqui, mas só reforçando que tá aí mais uma franquia que poderia muito voltar, né?
E os poderes que ela tem, você vai aumentando conforme você vai progredindo no jogo. Então não é uma progressão de personagem, é uma progressão de jogo. Exatamente. Então, super original. Foi outro. Alguns jogos dessa época, né? Lançaram continuações, mas que não tiveram o mesmo peso, assim, né? O Resident Evil foi um que conseguiu manter e tá aí até Uhum. hoje. Ok, que teve quase que um reboot aí, né? Eles passaram por maus bocados. Quem quiser ouvir mais sobre isso, ouve o nosso episódio falando da Capcom, que a gente fala Isso. muito da história do Resident Evil e de outros jogos ali dessa época da Capcom, investindo muito em survival horror. Mas, inclusive de Dino Crisis também, que apesar de ser dinossauro, ele era quase um Resident Evil com uma outra skin. O primeiro Dino Crisis, pelo menos. O segundo ele já envereda para um outro lado. Mas o primeiro também era um jogo de terror, né? Muito. O 2 já é mais ação, né? Mas Super. Eles no 2 tem combo que você faz com arma, né? é, o, o 3, Matando dinossauro. o 3 então nem se fala. Que é do Esse aí Play eu nem 2. joguei. Dizem que é péssimo, eu Nossa, é ruim. deixei ele pra lá. É ruim. Ruim pra caramba. Eu tenho raiva dele porque ele que matou a franquia. Ah, pra mim o 2 já tava. Já tinha matado, porque perdeu todo o suspense, virou um action, uma ação frenética, assim, de passar fase, fazer combo. Não dá, mas o um é muito bom. Nossa, o 1 é o Resident Evil de dinossauro, é igualzinho o Resident Evil, até da mesma empresa, que é a Capcom. E inclusive tá na mira deles fazer o remake, hein? Foi o jogo mais votado pra fazer o remake. Fora Resident Evil, né? Não, e as pessoas acabam sempre lembrando, né? Então, ele é um jogo que ele é sempre E lembrado. o jogo que você falou que o jogo que você mais teve medo. Eu vou falar o meu, que é um jogo de Sega Saturno chamado Enemy Zero. Eu não Enemy sei se ele Zero. é o primeiro da história a ser FPS, tá? Mas foi o primeiro terror FPS que eu joguei. Meu irmão, esse jogo não dá. Sabe por quê? Você passa o cagaço do Alien Isolation lá, de você, né, ter aquela inteligência artificial ferrada e tal. Agora pensa invisível. Nossa E a senhora. única coisa que você tem é um bip no teu pulso. Que conforme o alien vai chegando perto, o bip vai ficando mais rápido. Só que ele é muito rápido. Então se ele tá perto, já era. Lascou, morreu, já era. Só que você toma um puta susto. Porque assim, o alien, eu não me lembro se ele aparece quando ele te mata. Mas a mulher dá um grito, meu irmão. Ixi, meu primo tinha o seu Saturno que eu jogava o controle pra cima, meu irmão. Nossa, não sei como que eu não quebrei. Aliás, ainda bem que eu não quebrei, porque, porra, tá ferrado se eu quebrasse, ia apanhar. Mas o verdadeiro terror ia começar. Cara, que jogo. Nossa senhora, velho. E é um jogo que você não tem. Ele é escuro, você enxerga assim, um palmo da tua frente, né? Não tem a lanterninha, não tem profundidade, até porque é 32 bits, né? Então não Sim. tem lanterninha, não tem profundidade nem nada, você tem que ir na sorte. Aí você vê, você tá andando, você vê uma portinha, do nada, beleza, vai lá e vai investigar a portinha. Você pode às vezes ter o azar de dar de cara com o bicho que tá ali pra te pegar. Mas como você não tá vendo, é tentativa e erro. Que jogo safado, cara. Nossa, Que que jogo legal. Eu safado. acho que ele eu nunca joguei. Eu já ouvi falar, mas eu nunca joguei. Eu Então, tive pouco contato com o esse Saturno. momento que eu tô te falando foi a única vez que eu joguei esse jogo. Nunca mais joguei. Nem emulador. Nem emulador. É difícil eu tomar susto, cara. Mas esse aí não dá, velho. Esse aí me pega muito, assim. Nossa, que jogo Não, safado. e isso é interessante, né? A gente falando aqui sobre quais os jogos que nos deu mais medo também, né? Até hoje. E aí entra até uma pauta interessante, que é a diferença do terror no videogame para outras mídias. Uhum, Porque, por exemplo, igual eu sei que você também gosta de terror, né? Assim como eu gosto, sim. mas jogar um jogo de terror é diferente, né? Assim, é diferente de você. A imersão que o videogame proporciona é diferente de você simplesmente estar numa outra mídia consumindo, né? O que você Exato. acha disso? Cara, tipo assim, sabe aquela pessoa que se empolga? Aí o protagonista de. O protagonista ou a protagonista de filme de terror é sempre o idiota, né? Que vai no lugar errado. Aí a pessoa que Sim, tá imersa, ou ela vai se retrair assim na sofá, ou vai falar, sai daí, né?
Agora, quando você está jogando, é você que tem que sair. É você que pode ser Aí, o protagonista idiota, né? é, exatamente. Então, aí assim, você tá ali. Uma coisa é você gritar pro protagonista, ou seja lá qual personagem, sair. Outra coisa é você sair. Você soa frio. Cara, eu jogando Alien Isolation, meu irmão, nossa senhora. Só a pizza debaixo do braço aqui, de tanto que eu suava desse jogo aí, cara, de tensão. Você é louco. Pois é, acho que a diferença maior é justamente essa mesmo, assim, porque se algo acontecer, vai acontecer com você, né? Não, mesmo que seja você controlando um personagem, mas ainda assim é você controlando. É diferente da outra mídia, que é uma mídia mais passiva, onde você tá vendo um personagem. E que muitas vezes o filme de terror até falha em não conseguir criar uma certa empatia, né? Ou não fazer um bom protagonista, um bom personagem que você realmente se importe com ele. Então, para um bom terror funcionar, na maioria das vezes, você tem que torcer por ele, né? Você tem que torcer pelo personagem ali, torcer para que ele saia daquilo, saia. Tanto que, por exemplo, lançou esse ano o Evil Dead Rise. Então, o começo do Evil Dead Rise é todo focado em construir aquela relação familiar, te apresentar cada personagem para depois descambar tudo. Sabe? Então é pra você criar afinidade com aqueles personagens até que chega a hora que, tipo assim, pronto, agora torce por eles aí que vai dar ruim. Então, já no videogame é você. Você pode não ir com a cara do personagem de alguma forma, mas é você que tá controlando ele ali. É você que tá jogando de certo modo. Então, já cria essa. Já é um sentimento diferente só por isso Sim. aí, né? Tem dois exemplos que a gente pode dar dessa diferença de imersão que a gente tá falando. Tenta assistir o Alien Oitavo Passageiro, que é o melhor filme de Alien que tem. E ele dá um cagacinho de se assistir, dá um susto. E jogar o Alien Isolation. O outro ponto é tenta assistir qualquer filme de slasher, de jovens transantes, ele aparece um assassino e tal. E vai jogar Until Dawn. É outra coisa, é outra imersão, cara. É outro Sim, bagulho. Entendeu? Ainda, até porque o Until Dawn você precisa tomar a decisão. Aí você pode ser o protagonista idiota ou não, mas você não sabe o que pode acontecer. sim. E que é outro aí, ó, tá bom, até é legal, a gente tava falando sobre alguns tipos diferentes, esse aí foi um outro tipo que apareceu e que chegou pra ficar também, né, assim, é ok que também muitas foram da mesma empresa, é quase que uma mesma, acho que Dark Pictures, né, que eles, não sei, o nome dele que eles colocaram na série ali, que é como se fosse uma certa antologia, mas que é interessante, né, que são jogos aonde o foco ele é menos na jogabilidade em si, mas e mais até mesmo em escolhas, porque tem finais diferentes que depende das suas escolhas e não só escolhas, mas eles colocam alguns quick time events no meio ali também. Mas, por exemplo, pode ser que você tenha igual o próprio Until Dawn mesmo que você citou, é um jogo em que você pode chegar no final com todos os seus personagens vivos ou com um. Ou nenhum, né? Não vai ser o final. Então, vai É, depender de como será as suas escolhas ali, o que que você vai fazer. E não só escolhas, mas também, às vezes, essa questão de apertar rápido o botão que aparecer na tela. só que o Dark Pictures, mano, esse último que saiu, acho que é o The Devil in Me, negócio assim, o mais bem construído dentre os jogos, assim. Porque os outros dois, nossa, cara, eu não sei o que os roteiristas fumaram. Principalmente o primeiro. Nossa, o primeiro é muito ruim. Que é o Man of Medan. É, É, nossa eu só senhora. joguei esse. Eu só zerei ele. E assim, a história é muito ruim. E aí o que eu acho, o pior é isso, assim, de se é um jogo narrativo, então você tem que se interessar pelo menos um pouco pela história. Então, quando a história é péssima, os personagens são chatos, o terror em si não faz tanto sentido e não foge muito de jumpscare. Então aí, sabe, você fala, poxa, é como se você tivesse visto um filme ruim e perdido mais tempo pra isso, né? Então, o Until Dawn pra mim ainda é, assim, ele foi o que eu mais gostei desses ainda. Não, depois disso eu só fui pro Man of Medan e eu já não gostei, aí eu dei meio que uma dropada, mas depois eu vou conhecer esse mais novo, então. Nossa, o segundo também, meu Deus. Ruim Meu Deus. também? Nossa senhora. É melhor que o primeiro, vou falar pra você. É melhor que o primeiro. Mas ele se perde.
no meio do Sim. jogo. Você fica assim, caraca, mano, eu não acredito, caraca, que não sei o que. No final, é broxante demais. Sei lá, eu não vou falar pra você não perder a experiência de jogo. Mas é ruim também. É É. ruim também. Aí, Mas, além disso, falando mais de mais alguns gêneros aqui, a ação, né, ficou muito em alta, terror com ação. Então, a gente teve aí o próprio Dead Space, que apesar de também ser considerado muito como um jogo de ação, tem um gore bem considerável ali, né? e tem sustinho também. Tem sustinho Tem também. susto, tem gore. O Doom, ele sempre também é a mesma coisa. Aí quando chegou no Doom 3, inclusive, eles até enveredaram ainda mais pro lado do terror, aí isso foi um pouco divisivo, algumas pessoas gostaram desse tom, outras já sentiram que não era mais Doom. Então foi quase que o contrário de Resident Evil, né? Porque Resident Evil começou como survival horror, quando ele foi mais pra ação, aí foi a divisão. E já o Doom, que era mais de ação, quando ele foi pro terror, foi a divisão. Mas aí Exato. depois o Doom voltou ao que era, né? E o interessante do Doom é o que? Por mais que são demônios ali, pelo menos falando dos últimos dois jogos do Doom, seu cara é tão foda, mas tão foda, quem tem medo são os demônios do seu personagem. Isso é interessante. Que é um pouco do que eu sentia quando eu fui jogar Resident Evil 4 pela primeira vez. Por mais que é um jogo que eu gostei, me diverti demais jogando, mas assim, eu fiquei meio tipo, poxa, mas o Leon é um super-herói, sabe? Eu não preciso ter medo aqui. A altura do que o cara quebra uma janela e pula. O cara dá é chute rodado no zumbi. Então isso não. Já tira um pouco do medo quando você tem um personagem tão poderoso, É, né? e eu gosto muito, assim, da temática de insanidade. Eu gosto de gente doida na tela. Então, por exemplo, Boa. o Outlast 1 pra mim, junto com a sua DLC, né, o Whistleblower, nossa, cara, é um dos melhores jogos de terror que tem. Assim, é uma temática muito louca, o bagulho é sobre o estudo do sono e pesadelo, e o cara tentando trazer, quase que forçando a trazer a terra do sonho da cabeça do cara pra fora, né? Então você conseguir. Então é um bagulho muito louco, assim, que dava muito efeito colateral nos presos lá, que já eram loucos, né? Porque aquilo lá era um tal psiquiátrico de prisioneiros, né? De serial killers, de bandido, tal psiquiátrico qualquer. Então, como é bandido e ninguém, na visão do jogo, ninguém ia fazer falta deles, os caras pegavam e faziam essas experiências, né? Então é um bagulho muito louco, assim. Eu me interessei bastante pelo Outlast por causa do Far Cry 3. Né? O Far Cry 3 fala bastante sobre essa temática de insanidade. Tem aquela dorguinha lá, aquele entorpecente lá, que deixa todo mundo louco, que a base do entorpecente do Far Cry 5 é a do 3. Tem essa conexão. E aí veio o Outlast, que é indie, né? Com essa temática de insanidade, de gente louca, assim. É um bagulho que é muito louco, que pra mim está em falta no mercado hoje em dia. Pelo menos do jeito que o Outlast trouxe pra gente. Tá em Sim. falta. Eu gostei demais quando eu joguei, mas eu acho que eu não consegui finalizar ele. Porque eu acho que ele até. O que eu gosto muito em jogos de terror é quando ele cria uma atmosfera boa, sabe assim? Quando ele tem uma boa história, como eu disse, eu adorei a história do Silent Hill, apesar de ser muito, muito pesada. Então, quando cria uma atmosfera aterrorizante, eu gosto, mas eu não gosto muito de jumpscare. E eu sinto muito que vários jogos, hoje, pegando essa parte aí de primeira pessoa e que beberam muito da fonte do próprio Outlast, eles acabam se baseando quase todo em jumpscare, sabe, o tempo inteiro. Então aí já me incomoda um pouco ficar jogando e só jogando e assustando toda hora. Então até o Resident Evil 7 ele até consegue mesclar bem, sabe assim, em alguns momentos ele cria esse momento, esse ambiente ali mais opressor quando você tá na casa da família lá e tal. Em outros momentos também tem alguns sustos que são gratuitos, que aí já me deixa puto da vida. Então, o que eu menos gosto, assim, falando de jogo de terror, eu acho que é justamente sustinho, sabe? Sustinho, sem ser o ambiente, o que é diferente do Outlast, que igual você falou. Quando você vê aquela clínica psiquiátrica ali,
você já vê que é um lugar tenso, sabe? Que é um lugar que tem muita história, você vai achando arquivo de paciente, de doutor e tudo, aí você vai, já vai criando muito esse ambiente e não é baseado só tanto em susto, assim. Que é o que viralizou muito, né? Até mesmo dentro de muitos dos jogos indies que acabaram fazendo muito sucesso aí. Exato. Inclusive, eu recomendo que vocês ouçam o episódio anterior, se vocês não sobre jogos subestimados, que tá aí um dos porquês. Quando o jogo indie faz um jogo de terror, uma empresa indie, somente se for de um cara só ou de dois, eles exageram muito nisso, né? Às vezes não tem nem história, é só o cara passar pela experiência de se assustar no jogo, né? Então a gente vê muitos youtubers aí pegando o jogo, sei lá, tem 4 horas de duração, 6. É um joguinho só pra você se assustar e acabou. Jogo totalmente mal feito, que é só pra você levar sustinho. Fora os que são muito repetidos, que você tá ali num prédio, numa casa, que você tem que ficar rodando, procurando chave, abrindo porta. E quanto mais porta você abrindo, mais perto do final do jogo você vai chegando. Tem vários desse gênero aí. E esse gênero é sempre jumpscare. Sempre, 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 sempre. Sim, e é Então aquilo, né? enche o Assim, saco. virou quase que uma onda, ele virou um nicho de sucesso de stream. Então a galera pega, joga aí na Twitch ou qualquer coisa do tipo. Faz sucesso, porque acho que as pessoas gostam de assistir as reações, né? De quem tá jogando ali, assustando, com medo e tal. Mais jogos assim são produzidos, porque eles acabam tendo quase que uma propaganda gratuita, assim, né? Porque muitas pessoas vão jogar, querendo ou não, um jogo ser muito compartilhado, tá muito em alta ali, é uma baita de uma divulgação para ele. Então, isso por isso que acabou quase que saturando, né? Assim, de muitos jogos meio que parecidos. Então, meu filho joga aquele Roblox, que é como se, o Roblox é como se fosse uma plataforma, né? De onde as pessoas criam jogos ali dentro. Crianças, né, em grande maioria até. Todo dia ele tá jogando um jogo diferente de terror dentro do Roblox, que é mais ou menos isso. Algum tipo de terrorzinho assim, de susto, que você tem que ir correndo, fugindo de uma criatura, buscando chave pra abrir porta. E aí, se o bicho te pega, você toma um sustão, game over, vai de novo. Até o Então, Minecraft tem, não tem? Uns modos assim? deve ter. Eu sei que tem. Tem até a Sim. lenda lá de um personagem, sei lá o quê. Ah, o Slenderman. Agora eu não lembro o nome dele. Hiro alguma coisa. Ah, tá. O Dante deve saber. Vou perguntar pra ele depois. Mas aí, ó, falando do Slenderman, é um jogo que virou filme, né? Virou um péssimo filme, que também é um jogo fraquíssimo. Tem É, alguns filmes de terror saíram dos jogos e, em sua grande maioria, são péssimos. Tem Alone in the Dark, tem filme. O Doom é ruim, mas nem tanto. Tem piores do que ele ainda. Quando a gente falou de arcade, a gente falou muito de House of the Dead, né? Então, que também é um jogo um pouco mais de ação, mas ainda assim envolve criaturas. Também tem uma adaptação ruim para o cinema. Então, é pô, interessante isso, né? Como a quantidade, não temos tantas, acho que até existe muita possibilidade de adaptação para cinema que não existe, que não tem até hoje. Mas de terror, até que tem um percentual considerável, né? E foi lançada principalmente lá na década de 90, 2000 ali. ruim você tá sendo bem legal. O House of the Dead. Nossa senhora, parecida. Horrível. O Alone in the Dark, então. O que vale a pena do Alone in the Dark é as músicas do Nightwish e do. O resto Tem no Resident Evil também tem, né? Acho que tem Slipknot. tem. Tem vários new metal lá. Mas falando dos jogos hoje em dia, você acha que eles ainda estão repetitivos? Ou você acha que já tá com uma variedade um pouco maior aí dos jogos? Eu sinto que eles criam fórmulas que fazem sucesso. Dentro delas vai lançando vários jogos repetidos, seguindo essa mesma fórmula. Então, como eu falei, tem o Outlast, então agora tem vários genéricos de Outlast. Sei lá, outro gênero diferente de terror, o isométrico lá, igual o Dead by Daylight, onde alguém controla o assassino e outros controlam a vítima que tentam fugir enquanto o assassino tenta capturar. Aí já saiu vários. Tem do Jason, agora teve o do Massacre da Serra Elétrica, que são todos meio que o Dead by Daylight copiado com alguma pequena diferença
e com menos público. Então, Uhum. isso, mas já o Dead by Daylight já é um super sucesso. Então, muita gente joga até hoje. E3 recente teve divulgação de DLC. Tem Nicolas Cage saindo agora no Dead by Daylight. Então, fizeram inclusive muitas parcerias legais. Dentro do Dead by Daylight tem Jason, Fred, o próprio Leatherface, vários parcerias com personagens icônicos do terror ali. Então, acho que é isso, assim. Eles criam gêneros, estilos diferentes. É legal, mas aí depois vai muita cópia ali em cima. Então acaba que dá essa percepção mesmo de que tá muito repetitivo, né? Eu acho muito difícil, cara. Sei lá, o cara tem que ser de fato ter a cabeça fora da caixinha, dar alguma coisa a respeito de terror, assim. Porque ou é muito gore, tem um jogo aí que tá sendo desenvolvido acho que faz uns 3, 4 anos, que é o Iu, né? Que é um jogo russo, os gráficos bem realistas assim, que você tem que se defender das criaturas lá. Mas a primeira impressão que passou é que ele é um gorezão mesmo, entendeu? Então, ou ele pega esse bagulho do gore, sendo terror urbano ou terror espacial, como esse próprio Will, o Dead Space, aquele não sei o que lá, Protocol. Sim, que também é um Dead Space-like, né? Isso aí. Callisto Protocol. Callisto Protocol, isso aí. Ou então ele é um bagulho mais Survivor Horror, como os Resident Evil clássicos. O The Forest, né? Que inclusive vou até deixar essa pergunta pro final pra você sobre terror multiplayer. Mas tem o The Forest, tem vários outros de Survivor, ou tem o psicológico, que é o Lies of Fear, Silent Hill e tal. Então, pro cara inovar isso, o cara tem É que difícil, né? realmente ter uma cabeça muito, muito fora da caixa, assim. Nem o Del Toro conseguiu inovar num jogo. O cara escreveu lá o Death Stranding, acabou nem sendo terror, virou uma outra coisa, né? Tem um horrorzinho lá, mas ele é outra coisa. Então o cara tem que ter a cabeça muito fora da caixa. Mas aí fica a pergunta pra gente finalizar, cara. O que que você acha dos terror multiplayer? Então, eu acho que multiplayer, o único que eu joguei, que eu tô lembrando aqui, foi esse estilo do Dead by Daylight. Aquele lá que as pessoas entram na casa pra investigar o espírito, esqueci o nome. Phasmophobia. Ah, tá. Phasmophobia. Tem um que é estilo o Dead by Daylight, que é o Friday the 30. Sim, que é o do Aí tem, Sexta-feira 13. isso, tem Green Hill, Devour, tem aquele classicão lá, Cry of Fear. Então o que que você acha desses tipos de jogo? Você considera Pacify, né? Você considera esse tipo de jogo terror? Porque assim, ele tem. Então, Pra mim, assim, eu vejo que a galera que joga toma susto. Mas pra mim é uma grande zoeira. na maioria das vezes é uma grande zoeira. Mas, por exemplo, falando do que eu tive mais contato, que é o Dead by Daylight, eu acabo considerando ele como terror justamente porque ele homenageia muito o terror, sabe? Eu não tenho nem como falar que não, porque quando eu vejo e viro e vejo vários dos meus personagens favoritos dentro do jogo, sabe? Já é algo muito legal, mesmo que quem tá jogando ali tá só se divertindo, né? Não tem acho que não tem muito essa questão de você sentir medo de alguma forma, né? Mas tentar recuperar ali é quase que uma skin do jogo, ser tudo dentro de um universo de terror, mas poderia ser uma outra coisa também. Mas ainda assim eu conheço poucos tirando desses estilos assim. Mas o Dead by Daylight em si, eu acho ele uma homenagem legal. Igual a gente comentamos no último episódio sobre o quanto o Smash Bros. Ele homenageia os jogos no geral, principalmente até mesmo jogos de luta. O Dead by Daylight ele meio que presta essa homenagem também, né? Pra personagens e pro universo de terror no geral. Ele começou focado, fazendo os killers lá baseados Sim, uma em cópia, né? isso. Aí depois falaram, não se contentaram e foram lá e compraram os direitos de alguns. Alguns já saíram, inclusive, eles perderam o direito, mas alguns ainda estão lá, né? Sim. Tipo, o Fred tá lá, o Michael Myers tá lá, o porquinho do Jogos Mortais tá lá. E, né, acho que tá lá o Nemesis, né? Sim, tem o Wesker. O Pyramid Head, tá tudo lá. Mas Sim. parece que foi de algum game que eles perderam. Mas eu não sei qual game. Às vezes eu tô falando aqui um game
Que pode ser que esteja lá, mas não está. Eu sei que Resident Evil tá lá. Mas Ah, assim, eu é. acho que dá pra. O que eles poderiam fazer, a minha sugestão aí, ó, pros devs que estão ouvindo aqui o Passando de Nível, é tentar ser original. Igual você já deve ter jogado, uma coisa que pra mim me marca muito foi Fatal Frame. Sabe, eu joguei Fatal Frame 1, 2 e 3. E eu gostei demais, 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 porque, poxa, pra mim foi muito diferente de tudo que eu já tinha jogado até o momento ali. Então, quando eu fui. E, além de tudo, se for pegar pelo menos o 2 que é meu favorito ali, tem uma baita de uma história. Sabe? Tem uma história extremamente intrigante, um mistério legal. Como eu falei, assim, o medo que ele causa não é só o medo do susto em si, mas também tem o medo do ambiente que é criado. Tá aí, mais um terror japonês que vale muito a pena jogar. Fatal Frame eu tomo susto pra caramba, mas eu gosto. Ele eu Sim, gosto. Eu tenho o 3 aqui, original aqui. Nossa, ele é muito bom, cara. Muito bom. eu não joguei o 4 até hoje. Tenho que Nem jogar. o Até 5. saiu uma versão nova pro Switch, né? Foi onde eu parei. Eu não joguei nem o 4 e nem o 5. É mesmo, tem 4 e 5. Então, também então estamos iguais. Tem os indies, né? Little Nightmares 1 e 2 já dá um respiro legal pro terror também. Até o próprio, se a gente for olhar de certo modo, o próprio Limbo tem um quê de terror ali. Então, acho que o cenário indie, ele tem uma possibilidade muito legal pro terror. Eu já falei de Dread aqui no Passando de Nível. Foi um jogo que eu adorei, que é total terror cósmico e de pescaria. Então, o que eu acho que é legal é isso. Seria bom eles conseguirem mesclar terror com temáticas diferentes. Chega de entrar numa casa e ficar tomando susto. Coloca dentro de outras É, coisas também. sei lá, o indie é o que é ousado pra trazer coisa diferente pra gente nesse sentido aí. Mas eu ainda mantenho minha opinião de que a sua grande maioria é tudo repetido. Tudo é sempre a mesma coisa. Né? O Sim, Home Sweet Home pra mim foi um marco porque ele é bem diferente dos Survivors, né? Sim, você é primeira pessoa, você tem que ficar fugindo de. Mas ele trouxe de novo aquela parada da história bem escrita. É paranormal, o que já tira um pouco, entre aspas, da cópia do Outlast. Né? O Outlast sim. ele é focado ali na insanidade e tal, ou ali em rituais, né? No caso do Outlast 2. Ali não, ali é na paranormalidade mesmo e baseado ali na cultura tailandesa, nos É legal monstros demais. tailandeses, né? Então, por exemplo, aquela aluna lá que você vê, acho que é o primeiro monstro que você tem que fugir, aquilo lá faz parte de uma cultura tailandesa, tem todo o background ali e tal, sobre o que aconteceu com aquela moça referente ao folclore ali do tailandês. Então é um jogo intrigante, ele é bem Legal. legal. Vou colocar na lista que já tinha ouvido falar, mas nunca joguei também. Então é isso, né, meu Acho que é amigo? isso tudo. Então, gostamos de jogos de terror, recomendamos alguns. Quem ouviu aí, tiver algum pra recomendar pra gente, vocês já viram aí o tipo de jogo que a gente gosta, mais ou menos? Recomenda aí. Tô a fim de jogar um bom jogo de terror. E que não seja gigante, por favor. E nem tão curto também, porque os mais curtos são os que dão só jumpscare. Ah, não, aí não.